reunimos aqui uma série de momentos inexplicáveis que, ao que tudo indica, nunca deveriam ter sido gravados por uma câmera. De aparições estranhas em espelhos até entidades misteriosas surgindo do nada, cada registro parece mais assustador do que o anterior. Estes são momentos aterrorizantes em que supostos espíritos malignos parecem se revelar diante das lentes. Número 1. Um homem tomado por uma presença sombria. Na Crimeia, um homem estava entediado, sem nada para fazer. Então resolveu limpar a piscina para passar o tempo. Tudo parecia absolutamente normal, até que algo muito estranho aconteceu. Enquanto usava uma haste de limpeza, ele simplesmente parou no lugar, como se tivesse travado de repente. Naquele instante, uma sombra escura pareceu atravessar o corpo dele, e seu comportamento mudou completamente. Ele começou a olhar fixamente para cima, com uma expressão esquisita, agindo de um jeito que não parecia natural. Pouco depois, a filha dele apareceu, tentou sacudi-lo e pediu para que entrasse em casa, mas ele se recusou. Em seguida, começou a rastejar pelo chão, deixando a cena ainda mais perturbadora. O vídeo viralizou na internet e deixou os espectadores assustados. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele depois daquela gravação. Número 2. Controlada por uma alma desconhecida. Um momento arrepiante foi filmado no Azerbaijão quando uma garota teria sido possuída por um espírito. As amigas dela, assustadas com o que estavam vendo, chamaram uma pessoa religiosa para tentar libertá-la daquela situação. O homem começou a conversar com a menina e pediu que ela recitasse algo em árabe. Só que, em vez de responder normalmente, ela passou a agir de maneira muito estranha. Seus olhos pareciam brilhar, e de repente, ela escancarou a boca de um jeito assustador, soltou um grito horrível e desmaiou. Depois de algum tempo, ela voltou à consciência. Quando perguntaram o que ela tinha sentido ou vivido naquele momento, a resposta surpreendeu a todos. Ela não se lembrava de nada. Segundo os relatos, depois disso ela nunca mais apresentou um episódio parecido. Número 3. O intruso assustador. Um homem vinha ouvindo sons estranhos no quintal de casa havia algum tempo. Sem conseguir descobrir de onde vinham os barulhos, ele decidiu instalar uma câmera de segurança nos fundos da residência. E o que apareceu na gravação o deixou completamente chocado. Uma criatura bizarra surgiu perto da cerca de madeira e parecia estar tentando entrar na casa. Em determinado momento, a estrutura da cerca cedeu e o ser caiu no chão. Ele tinha olhos brilhantes, um rosto assustador e parecia estar coberto de pelos. Logo depois, soltou um grito horrível e desapareceu. O vídeo termina de forma abrupta, deixando todo mundo sem entender o que realmente aconteceu. Número 4. Enfeitiçada por um jin. Há alguns anos, um episódio religioso muito estranho aconteceu em Israel. No vídeo, uma multidão aparece reunida ao redor de uma garota, enquanto a mãe a segura com força. O corpo da menina tremia sem parar, como se algo estivesse fora de controle. Um homem usando quipá recitava alguma coisa junto com as outras pessoas ao redor. Em certo momento, a garota caiu no chão. Talvez não quisesse aquelas pessoas perto dela, ou talvez estivesse passando por algo que ninguém ali conseguia compreender. O vídeo circulou no YouTube e um espectador afirmou que a menina estaria possuída por algum demônio havia 2 anos, sofrendo episódios incomuns de forma repetida. Ainda assim, segundo esse relato, ela teria melhorado depois. Número 5. A garota misteriosa. Lá em 2022, 2 amigos andavam por uma estrada tarde da noite, em Patna, na Índia, quando avistaram uma garota caminhando sozinha. A cena pareceu suspeita. Por isso, eles ligaram a câmera e decidiram perguntar por que ela estava andando ali naquele horário. A resposta dela já foi estranha desde o começo. Além disso, ela proibiu os 2 de filmá-la. Só que, de repente, o comportamento da garota ficou ainda mais incomum e perturbador. Diante daquilo, os 2 resolveram ir embora e a deixaram vagando sozinha pela estrada. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 6. A entidade invisível. Certa noite, uma jovem chegou tarde do trabalho e foi direto descansar. Ela se acomodou debaixo do cobertor, esperando dormir em paz, quando algo completamente inexplicável aconteceu. A porta do quarto se abriu sozinha e uma sombra estranha entrou no ambiente. Em seguida, o cobertor foi levantado e arremessado no chão. Como se isso já não fosse assustador o bastante, alguma coisa puxou a moça pelas pernas e começou a arrastá-la para fora do quarto. Ela estava totalmente indefesa, sendo levada por uma força invisível. Depois, ela verificou a gravação da câmera de segurança.
mas não encontrou nada que explicasse o ocorrido. Então fica a pergunta: o que era aquilo? Um fantasma, um espírito ou alguma outra entidade maligna? O que você acha desse vídeo? Número 7. Encontro na floresta. Um vídeo compartilhado por fontes não identificadas deixou muita gente em choque. Uma mulher seguia em direção à sua cidade natal, em Nova Jersey, quando passou por algo impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. No meio de uma floresta, o carro dela furou o pneu. Sem ter a quem recorrer, ela desceu do veículo para procurar ajuda. Foi então que, ao atravessar uma ponte, percebeu uma criatura bizarra se movendo cuidadosamente entre as árvores. Ela ficou paralisada por um instante. A figura lembrava uma bruxa. Quando percebeu que aquela coisa parecia estar vindo em sua direção, ela parou e decidiu voltar. Nesse momento, a câmera caiu no chão. Segundo a história ligada ao vídeo, a mulher desapareceu desde aquele dia. Número 8. A garota possuída. Em uma manhã coberta por névoa, uma gravação chocante foi feita em uma escola de Uttar Pradesh, na Índia. No vídeo, um grupo de colegas aparece reunido ao redor de uma garota, segurando-a, tentando contê-la. A menina se debatia de uma forma estranha, como se algo dentro dela quisesse sair do próprio corpo. O grupo não conseguia controlá-la. Talvez ela estivesse passando por uma possessão, ou talvez pudesse ser um episódio de convulsão. A cena gerou muita discussão justamente por causa disso. Depois de algum tempo, os pais dela foram chamados e a levaram para casa. Segundo eles, a garota teria sido enfeitiçada por um espírito. Número 9. A cadeira que se moveu sozinha. Alguns dias atrás, uma gravação curiosa de câmera de segurança viralizou em Canterbury. Um cachorro estava deitado no chão da varanda da casa quando algo impossível de explicar chamou sua atenção. De forma surpreendente, uma cadeira deslizou sozinha alguns centímetros. O cão imediatamente se levantou e começou a latir para algo que, aos olhos humanos, não podia ser visto. Mesmo invisível, parecia haver alguma presença ali. Há quem diga que os animais percebem coisas que nós simplesmente não conseguimos notar. Agora cabe a você decidir, ao assistir ao vídeo, se aquilo era real ou apenas uma edição bem feita. Número 10. O mistério na igreja. Esse vídeo se espalhou pelas redes sociais depois que um acontecimento estranho foi registrado em uma igreja na cidade do Vaticano, na Europa. Como é possível ver nas imagens, uma mulher sentada no local começa a agir de modo perturbador. Ela grita, se contorce e move o corpo involuntariamente. Algumas pessoas acreditam que ela poderia estar possuída por algum espírito. Outras acham que talvez estivesse sofrendo intensamente por tristeza ou desespero. Também existe quem pense que ela estava ali apenas para rezar e pedir perdão a Deus, vivendo um momento emocional extremo. Seja qual for a explicação, a gravação deixou os espectadores intrigados, porque ninguém conseguiu descobrir o que realmente estava acontecendo. Número 11. A bruxa chorona. Em 2023, um jovem registrou um episódio assustador em seu alojamento, em Norwich. Já passava da meia-noite quando ele acordou para ir ao banheiro e viu algo sinistro saindo de um quarto. A figura tinha pernas muito finas, roupas rasgadas, um rosto perturbador, unhas compridas e cabelos desgrenhados, lembrando uma criatura quase zumbificada. Ela chorava, gritava e, de repente, começou a levitar no pátio, com as pernas tremendo de forma inquietante. O rapaz ainda tentou se aproximar para filmar melhor, mas a aparição sumiu diante dele, deixando-o em choque. O vídeo se espalhou rapidamente. Mais tarde, nos comentários, alguém sugeriu que aquilo poderia ser La Llorona, a famosa mulher chorona do folclore latino-americano. Número 12. A aparição desconhecida. Tarde da noite, em Berlim, um homem começou a ouvir fortes batidas vindas do banheiro. O medo tomou conta dele, ainda mais porque estava sozinho em casa. A pergunta era inevitável: quem ou o que estaria ali dentro? Com o celular na mão, ele foi andando devagar até a porta do banheiro e decidiu olhar. Mas quando abriu a porta, não havia absolutamente ninguém lá dentro. O mais estranho é que, instantes antes, a maçaneta estava fazendo barulho, como se alguém estivesse preso do outro lado. Ele tentou voltar a dormir depois disso, mas aquela experiência ficou martelando na cabeça dele a noite inteira. Número 13. As roupas em chamas. Um homem decidiu se tornar investigador paranormal. Ele sabia da existência de uma casa abandonada famosa por histórias envolvendo espíritos malignos
e certo dia resolveu visitar o local para registrar qualquer coisa estranha que encontrasse. Assim que entrou, ouviu sons agudos e assustadores vindos de um cômodo. Com medo, começou a recitar algo em árabe antes de avançar. Ao entrar no quarto, se deparou com pedaços de roupa queimando no chão. Então, um fragmento de tecido começou a se mover como se alguém invisível o estivesse puxando. Logo depois, ele foi lançado no ar e desapareceu diante dos olhos do homem. Aquilo o deixou apavorado. Segundo o relato, esse foi o dia em que ele desistiu de seguir como investigador paranormal, porque percebeu que não estava feito para esse tipo de encontro. Número 14. O mistério do desaparecimento. Um incidente arrepiante aconteceu em 2024, em Bristol, quando um homem presenciou algo extremamente perturbador. Ele estava gravando a própria filha de forma aleatória e ficou paralisado ao entrar no quarto. A menina estava sentada de pernas cruzadas no tapete, enquanto duas mãos estranhas saíam de dentro de um armário e mexiam no cabelo dela. O pai avançou rapidamente para ver melhor o que estava acontecendo. Mas, ao se aproximar, não havia nada ali além de uma boneca dentro do móvel. Depois, ele perguntou à filha quem estava arrumando seu cabelo. A resposta foi ainda mais inquietante. Ela disse que não sabia. O vídeo se espalhou na internet e deixou muita gente sem dormir. Número 15. A bruxa no balanço. Um agricultor registrou um episódio assustador em seus campos, em um vilarejo próximo de Kuala Lumpur. Ele tinha ido até a plantação durante a noite para regar a lavoura, quando viu algo bizarro balançando em um balanço, bem no meio do terreno. A figura tinha olhos brilhantes, um vestido branco comprido e cabelos bagunçados, lembrando muito a imagem de uma bruxa. Depois de descer do balanço, ela se sentou no chão em uma posição estranha e, em seguida, passou a se pendurar em um galho de árvore, como se estivesse fazendo barras de um jeito nada humano. Mesmo apavorado, o agricultor ainda avançou alguns passos para conferir melhor, mas a criatura desapareceu em segundos. Ele voltou para casa confuso e diz que até hoje essa lembrança o persegue sempre que precisa ir aos campos à noite. Número 16. O estranho reflexo no espelho. Um momento impressionante foi capturado sem querer por 3 irmãos que gravavam uma canção de aniversário para a mãe em uma pequena cidade da Alemanha. Eles cantavam, sorriam e estouravam balões nas mãos quando algo muito estranho apareceu atrás deles. No espelho do ambiente, uma criatura borrada surgiu por um breve instante e depois desapareceu. Logo em seguida, o espelho caiu sozinho da parede. Quando a família assistiu ao vídeo novamente, percebeu que aquela sombra surgiu no reflexo pouco antes de o espelho despencar. Eles então compartilharam a gravação no Instagram, afirmando que haviam registrado um espírito na câmera. Número 17. A entidade da estrada. Há 3 meses, um homem viveu algo assustador enquanto dirigia por um caminho rochoso na Sérvia. Ele seguia tranquilamente, sem imaginar que algo surgiria do nada bem na frente do carro. Uma criatura estranha apareceu na pista e começou a correr diante do veículo. O motorista travou de medo e passou a recitar algo em árabe. A figura seguia em alta velocidade, mas, assim que ele conseguiu atravessar aquele trecho rochoso, ela simplesmente desapareceu. A memória daquele episódio continua viva na mente dele, que até hoje se pergunta o que realmente encontrou naquela estrada. Número 18. As bonecas voadoras. Um vídeo estranho circulou pela internet em 2024, na Colômbia. 2 irmãos estavam sentados em um quarto, jogando cartas à meia-noite, quando ouviram um som esquisito atrás deles. Um dos 2 se virou e, por um instante, pareceu até perder o ar. 2 bonecas que estavam flutuando caíram perto deles, e logo em seguida, uma mão escura e assustadora apareceu do nada. Os 2 se apavoraram tanto que saíram correndo do quarto na mesma hora. Depois de algum tempo, voltaram para procurar qualquer sinal do que havia acontecido, mas o cômodo parecia normal, como se nada tivesse acontecido ali. Seja lá o que foi aquilo, deixou os 2 completamente desconcertados. Número 19. A presença fantasmagórica. Recentemente, um vídeo explodiu no TikTok depois que algo perturbador aconteceu no quintal de uma casa na Coreia. O vigia da residência estava sentado em seu quarto sem perceber que havia algo à espreita nas sombras. Atrás dele, uma cadeira pode ser vista voando, enquanto uma figura estranha e inquietante aparece espiando perto do banheiro. O clima ficou ainda mais pesado quando até o gato pareceu perceber a presença.
A gravação deixou todo mundo com a sensação de que as câmeras registraram exatamente aquilo que jamais deveria ter sido visto. Número 20. Atividade poltergeist na Cidade do Cabo. Uma atividade paranormal teria sido registrada por uma câmera de segurança de uma loja de conveniência, alguns dias atrás. Por volta das 3 da manhã, um pacote de salgadinhos caiu da prateleira sem explicação. Enquanto isso, outros 2 pacotes também saltaram da estante e caíram no chão, como se algo invisível os estivesse empurrando de propósito. Mas o momento mais estranho veio logo depois, quando a porta da loja começou a se mover sozinha. Uma figura desconhecida apareceu refletida no vidro, avançou alguns passos e desapareceu. O segurança viu as imagens depois e ficou chocado, afirmando que nunca tinha presenciado nada tão assustador em toda a vida. Antes de assistir ao próximo clipe, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais conteúdos misteriosos e chocantes como este. Número 21. Um vulto na escada. Essa gravação de câmera de segurança feita em Glasgow ainda arrepia muita gente. Há 11 anos, uma mulher viveu um episódio estranho em casa. Ela ouviu a campainha tocar e começou a descer as escadas para abrir a porta. Como estava esperando o marido, ela descia normalmente até que viu uma sombra assustadora surgir do nada. Tremendo de medo, ela recuou. A sombra pareceu segui-la e depois desapareceu em poucos segundos. Mais tarde, quando finalmente abriu a porta, contou tudo ao marido. Os 2 então verificaram a gravação da câmera e ficaram completamente impressionados com a presença misteriosa. Alguns internautas disseram que era um espírito. Outros afirmaram que poderia ser apenas uma fumaça passando pelo local. Número 22. O armário que balançava sozinho. Uma gravação estranha começou a circular na internet em 2017, mostrando uma suposta atividade paranormal. O caso aconteceu no saguão de uma escola, em Boston, onde um armário começou a balançar sozinho. Segundos depois, um compartimento se abriu e vários papéis caíram no chão como se alguém os tivesse derrubado de propósito. Depois de um silêncio perturbador, a placa de aviso começou a se mover e acabou tombando também. O vídeo rapidamente chamou a atenção de muita gente, mas até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu ali. Número 23. Uma entidade desconhecida. Em uma manhã de domingo, um homem lavava utensílios de cozinha quando percebeu que alguém estava abrindo a porta. Ele se aproximou, mas não havia ninguém. Fechou a porta e voltou para a pia. Poucos segundos depois, a porta se abriu de novo. Mais uma vez, ele foi até lá, fechou e retornou ao que estava fazendo. Só que a cena se repetiu pela 3ª vez. Parecia que alguma coisa estava brincando com ele de propósito, tentando assustá-lo. O vídeo viralizou no YouTube e um espectador comentou que aquele apartamento era assombrado e que os antigos moradores também tinham deixado o local justamente por esse motivo. Número 24. O Pequeno Coelho. Um episódio incomum foi registrado em Xangai por um homem que estava sozinho em casa quando começou a ouvir batidas estranhas. Ele ficou assustado ao ver uma figura esquisita parada dentro do banheiro, batendo na porta, exatamente como aparece no vídeo. Ele ligou a câmera e se aproximou devagar. Quando abriu a porta, uma figura assustadora estava sentada encostada na parede. Então a porta bateu com força, e quando ele a abriu novamente, a criatura havia sumido. O homem correu para o quarto e passou a noite inteira sem conseguir dormir, com medo de que aquilo fosse algum fantasma. Número 25. A casa assombrada nas Filipinas. Um homem caminhava à noite quando passou em frente a uma casa abandonada e deu de cara com algo arrepiante. No começo, tudo parecia normal, mas de repente, a luz da lanterna cortou a escuridão e revelou algo perturbador. Como é possível ver na gravação, alguém levantou a cortina da casa como se estivesse espiando do lado de dentro. Aquele instante o assustou tanto que, segundo ele, nunca mais passou por aquela rua em toda a vida. Número 26. Sombra escondida na escuridão. Um casal dormia tranquilamente no quarto quando começou a ouvir sons estranhos pela casa, como porta abrindo e objetos caindo. O homem pegou a câmera para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas ficou tão assustado que nem conseguiu sair da cama. Parecia haver algo oculto nas sombras, observando os dois. Eles não tinham certeza do que era. Ele até tentou filmar melhor,
mas a escuridão era grande demais e quase nada podia ser visto. Nos comentários, muita gente disse que o vídeo havia sido editado e publicado apenas para chamar a atenção. Número 27. A Bruxa da Ferrovia. Certa noite, um homem seguia de carro para seu vilarejo em Nova Delhi. Em determinado momento, precisou parar diante de um sinal ferroviário. Foi então que viu uma figura anormal surgindo da escuridão e caminhando pelos trilhos. No instante seguinte, a aparição sumiu de vista e reapareceu mais longe. Vestia roupas brancas, tinha um rosto pálido e assustador, além de cabelos desgrenhados, lembrando muito uma bruxa. Dominado pelo pânico, o motorista engatou a marcha a ré e decidiu seguir para o vilarejo por outro caminho. Número 28. A Risada Misteriosa. Esse vídeo assustador chamou muita atenção na internet quando um rapaz estudava em seu quarto enquanto os pais estavam viajando e ouviu uma risada estranha vindo da cozinha. Movido pela curiosidade, ele ligou a câmera e foi verificar quem estava rindo. Ao entrar no cômodo, viu uma figura estranha, parecida com um jovem humano, escondida embaixo do fogão. Ele tentou avançar para agarrar a criatura, mas conforme se aproximava, ela desapareceu diante dos olhos dele, deixando-o sem reação e completamente confuso. Talvez fosse um fantasma, talvez sua mente tenha pregado uma peça. De qualquer forma, a cena foi perturbadora. Número 29. O cachorro de brinquedo estranho. Recentemente, um vídeo se espalhou pelo YouTube. O caso aconteceu em uma rua estreita de Gujarat, na Índia, quando um homem voltava para casa e se deparou com algo muito esquisito. Parecia uma criatura de pescoço comprido sentada no chão, olhando para o lado oposto. Ele começou a filmar e, com as pernas tremendo, foi andando devagar para ver de perto. Só que conforme chegava mais próximo, o pescoço da criatura parecia ficar sem vida, de um jeito bem desconfortável de assistir. Ao chegar perto o suficiente, ele percebeu que era um cachorro de brinquedo. Mesmo assim, o objeto parecia vivo de algum modo. O homem foi embora sem entender o que tinha acabado de presenciar. Número 30. Olhos brilhando na escuridão. Um grupo de amigos caminhava pelas ruas da Itália em 2023, quando ouviu um som estranho vindo de um depósito abandonado. Curiosos, um deles ligou a câmera e avançou para olhar o que havia lá dentro. O que encontraram foi uma figura misteriosa mergulhada na escuridão. Era possível ver olhos brilhantes, mas o resto do corpo parecia invisível. Assustados, eles recuaram e depois publicaram o vídeo no TikTok. Segundo alguns comentários, aquilo poderia ser apenas um animal parado no escuro, dando a impressão de ser um fantasma. Número 31. Atividade paranormal. Um momento misterioso foi registrado por uma câmera de segurança há 4 anos, quando um garoto de 16 anos viveu algo perturbador dentro de casa. Ele brincava com seu cachorro quando escutou um barulho estranho vindo de outro cômodo. Ao entrar no quarto, viu que uma gaveta estava aberta. Ele a fechou e saiu. Mas assim que deixou o ambiente, tanto a gaveta quanto o armário se abriram novamente sozinhos. Seria uma atividade paranormal de verdade ou apenas mais um vídeo armado? A decisão fica com quem assiste. Número 32. A Criatura da Floresta. Um vídeo assustador chamou muita atenção no TikTok quando um homem caminhava por uma floresta densa e ouviu um som inquietante vindo dos arbustos perto de uma árvore. Tomado pelo medo, ele ligou a câmera para registrar o que quer que estivesse fazendo aquele barulho. Primeiro, olhou para cima e não viu nada. Mas quando abaixou a câmera, deu de cara com uma figura estranha sentada atrás da árvore. Ele congelou no mesmo instante. O susto foi tão grande que ele não conseguiu ficar mais nem um segundo ali e saiu correndo. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 33. A risada arrepiante. Um momento impressionante foi registrado em Birmingham, quando um homem, enquanto assistia à televisão, ouviu uma risada estranha e desconhecida vinda da cozinha. Ele pegou a câmera e foi registrar o que estava acontecendo. A princípio, pensou que pudesse ser algum gato, mas logo ficou em choque ao ver uma figura incomum, parecida com uma criança sentada dentro da pia e rindo. Ele se apressou para filmar mais de perto, mas a criatura desapareceu. Talvez fosse um fantasma, talvez fosse mais um truque da mente. O fato é que ninguém sabe o que aconteceu em seguida, porque o vídeo termina de repente. Número 34. A maca que se moveu sozinha. Em um hospital, um episódio chocante foi registrado em câmera há 3 anos, em Quetta, no Paquistão. Um recepcionista estava sentado à mesa quando um cliente entrou
pegou sua senha e se sentou no banco. Depois disso, outra pessoa apareceu, mostrou um remédio e entrou na ala. Foi então que algo perturbador aconteceu atrás do funcionário. Ele se virou e chamou um atendente para retirar a maca dali, mas todos ficaram pasmos quando perceberam que ela estava se movendo sozinha. O susto foi tão grande que todos recuaram imediatamente. Como a gravação foi compartilhada por uma fonte não identificada, ninguém sabe o que aconteceu depois. Número 35. O Homem Estranho da Floresta. Em uma noite sombria, uma gravação feita por câmera de painel mostrou um episódio difícil de acreditar no estado do Novo México. Um motorista seguia pela Floresta Nacional de Gila em velocidade normal quando viu algo bem incomum à beira da estrada. Ali estava um homem estranho, parado no acostamento com bagagens ao lado. Assustado, o motorista acelerou e atravessou a floresta o mais rápido possível. Quem era aquele homem? E o que ele estava fazendo ali, sozinho, tarde da noite? Talvez fosse parte de uma quadrilha tentando atrair alguém para uma armadilha. Ou talvez fosse algo ainda mais inexplicável. Não dá para afirmar nada com certeza. Número 36. A Criatura da Vala. Recentemente, 2 amigos saíram para caminhar à noite em um vilarejo da Indonésia quando encontraram algo assustador. Na vala ao lado da estrada, eles viram uma criatura horrenda. Ela tinha olhos brilhantes, unhas compridas e um corpo humanoide coberto de pelos. Em determinado momento, ficou de pé e pareceu pronta para atacar. Por sorte, uma viatura policial apareceu bem na hora. Ao notar a chegada dos policiais, a criatura sumiu dentro da vala. Os amigos relataram tudo aos agentes que revistaram o local, mas não encontraram absolutamente nada. O vídeo viralizou no Facebook e muitos espectadores disseram que a criatura lembrava um Jenglo, um ser humanoide mumificado do folclore indonésio. Número 37. A Entidade Enigmática. Um homem trabalhava em uma obra em Dubai quando ouviu um som estranho vindo de um cômodo. Assustado, começou a recitar algo em árabe, ligou a câmera e decidiu se aproximar para ver o que estava causando o barulho. A luz da lanterna revelou uma criatura parada no escuro. Tinha cabelos longos e usava um vestido branco comprido, lembrando muito a figura de uma bruxa. De repente, ela saltou e desapareceu, deixando o trabalhador em estado de choque. Depois desse episódio, ele ficou doente e não conseguiu voltar ao serviço por 10 dias. Seja lá o que era aquilo, foi suficiente para deixá-lo profundamente abalado. O que você acha que ele viu? Número 38. A escolha dos inscritos do dia. No dia 23 de julho de 2025, um episódio estranho aconteceu em Bangladesh e deixou muita gente perplexa. No vídeo, uma garota aparece claramente angustiada, enquanto um homem religioso recita algo em árabe diante dela. De repente, ela vira o corpo para cima de um jeito totalmente anormal e se agarra ao teto do cômodo. A cena chocou quem assistiu. Algumas pessoas disseram que ela estaria sendo controlada por alguma entidade maligna e que a recitação teria deixado essa presença ainda mais agitada. Outras acreditam que tudo não passa de uma encenação muito bem feita. Mais tarde, alguém comentou dizendo que era vizinho da família e afirmou que a garota estaria possuída por um demônio havia 6 meses. Segundo esse comentário, o homem no vídeo realizava uma ruqya, prática islâmica em que versículos do Alcorão são recitados em busca de cura espiritual. E você, o que pensa sobre essa gravação? Deixe sua opinião nos comentários.